Olá pessoal, como estão? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos passando dias difíceis, né? Com esse isolamento, com esse distanciamento social por conta do Covid-19. Então, mais uma vez, estou aqui fazendo uma revisão do conteúdo que vocês receberam em casa. Vocês receberam este conteúdo. Se trata de um texto e um questionário na segunda página com questões que vão de 1 a 10, tá? O texto é referente à célula, chama-se A Célula. Mas, professor, onde eu vou ter que pesquisar para responder essas questões? Você não vai precisar pesquisar em lugar nenhum, porque todas as informações necessárias que você necessita para responder essas questões estão contidas nesse texto, tudo bem? Eu vou ler o texto rapidamente para que vocês possam se inteirar do conteúdo. Depois eu vou explicar, fazer uma explicação, um resumo bem genérico, bem simplista, mas que vai ajudar bastante na hora de resolver as questões. Então vamos lá, sem perda de tempo, para o vídeo não ficar longo. Leia o texto com atenção e responda ao que se pede. A célula. A Terra abriga mais de 7 bilhões de seres humanos. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Essa influência vem do meio social, da cultura de que fazemos parte e também das relações afetivas que vivenciamos. As células constituem os seres vivos. Os seres vivos diferem da matéria bruta porque são constituídos de células. A célula é a menor parte dos seres vivos, com forma e função definida. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade fundamental e estrutural dos seres vivos. Além disso, ela tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células, que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas, elas garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. As células que apresentam uma membrana envolvendo o seu núcleo são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo. E aqui agora eu tenho na figura 1 a imagem de uma célula eucariota animal e na figura 2 a imagem de uma célula eucariota vegetal. Existe uma diferença entre elas. A célula que apresenta uma membrana envolvendo o seu núcleo são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo, bem como por outras organelas demonstradas aqui na figura 1. A célula eucariota vegetal, ela tem parede celular, pode ter a presença do cloroplasto, tá? Uma das diferenças está aqui na figura. Vamos às questões. Na questão número 1, eu estou perguntando o seguinte: de acordo com o texto, quantos bilhões de seres humanos a Terra abriga? Questão número 2. O texto afirma que as células têm todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo. Cite duas funções de um ser vivo citada no texto. Questão 3. O corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Cite de onde recebemos essas influências. 4. Questão 4. É a menor parte constituinte dos seres vivos, com forma e função definida, e por isso é considerada a unidade estrutural dos seres vivos. Estamos falando de quem? Questão 5. As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontrada apenas nos vivos. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana plasmática,
citoplasma e núcleo. Essas células possuem núcleo organizado. Essas células que possuem núcleo organizado recebem o nome de... É só falar o nome da célula. Está lá no texto, tem vários lugares que está dizendo o nome, tá? Questão número 6. As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelas características. Indique a organela ou estrutura comum às células animais e vegetais. Nessa questão, na questão 6, você vai dizer o que tem tanto na célula animal quanto na vegetal. Questão 7. As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelas características. Indique a organela ou estrutura que são e estão presentes nas células vegetais e não estão presentes nas células animais. Mas, professor, é a mesma questão? Não, não é a mesma questão. Na questão 7 você vai dizer o que está presente na célula vegetal, mas não está presente na célula animal. Questão 8. Há diferenças entre um ser vivo e matéria bruta. Cite o que difere um ser vivo da matéria bruta. Questão 9. Explique por que juntas as células garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Questão 10. Cite as organelas que formam o núcleo da célula eucariótica animal e vegetal. Observe a figura 1 e 2. Então você vai olhar na figura e vai colocar o que está presente no núcleo da célula eucariota animal e da célula eucariota vegetal. O espaço que eu deixei nas questões é o suficiente para responder. Não há necessidade de anexar nenhuma folha. Pode responder nas próprias questões, ok? Então, só revisando rapidamente, a célula é a menor unidade de um ser vivo, é a estrutura fundamental de todo o ser vivo, ela que constitui todo o ser vivo. A partir de uma célula, um conjunto de células semelhantes, nós temos o tecido. A partir de um conjunto de tecidos semelhantes, que partiu de células semelhantes, nós temos um órgão. Vários órgãos formam um sistema e vários sistemas formam um organismo, e nós somos um organismo. É só ler o texto com atenção, com cuidado, quantas vezes forem necessárias e responder as questões, ok? E por hoje é só. Até mais!